está escolhido o nosso candidato à Assembleia Municipal, o Dr. Simões de Almeida, portanto uma pessoa que é subejamente conhecida, não só no Conselho, como em toda a nossa região, até a nível do país. É importante salientar que foi Secretário de Estado, portanto, uma pessoa que é muitíssimo, nem se discute sequer a competência da pessoa. E, portanto, o facto de lhe ser reconhecida essa competência por todos quantos com ele privam e o conhecem, das múltiplas funções que tem exercido ao longo da sua vida, não poderia haver dúvida nenhuma em relação a este candidato. Portanto, podemos dizer que se tratou de uma primeira escolha que vos dá tranquilidade. Eu não sei se devemos colocar a questão, e peço-lhe desculpa, mas não sei se deverá ser colocada assim, se é uma primeira, se é uma segunda, pelo seguinte. Muito francamente, nós elencamos um conjunto de pessoas, personalidades, que, no nosso entender, reuniam um perfil adequado para serem candidatos à Assembleia Municipal. E o Dr. Simões de Almeida era um deles. E, portanto, fomos, de facto, estabelecendo contactos, falámos com os próprios, portanto, com as próprias pessoas que tínhamos nesse grupo, e o nome do Dr. Simões de Almeida surgiu naturalmente assim. Trata-se de um nome que vos dá confiança. Absolutamente, dá-nos toda a confiança. E essa confiança não é só a nós. O importante é que, evidentemente, é uma pessoa que merece a confiança de todos os munícipes, de todos os habitantes do Concelho de Vouzela. Disso eu não tenho mesmo dúvida nenhuma. Relativamente às juntas de freguesia, o PS tem já todos os candidatos escolhidos? Temos todos os candidatos escolhidos, portanto, as listas estão praticamente todas concluídas, há um acerto ou outro, mas estão praticamente todas concluídas a nível do Concelho. E, portanto, olhando para este processo, para a forma como decorreu, para os nomes que encontrou, que balanço é que faz, Dr.? Absolutamente positivo. A receptividade que tivemos, felizmente, em todas as freguesias. Poder-me-á dizer, naturalmente, que se calhar numas freguesias foi mais fácil arranjar lista do que noutras. Olhe, nem vejo as coisas por esse prisma, porque se efetivamente nós tínhamos freguesias onde conseguimos formar listas rapidamente, ou pessoas que nos solicitaram a sua inclusão nas nossas listas, isto é com muito prazer, com muito agrado que eu digo isso. Noutras freguesias poderemos dizer que foi um pouco mais moroso, mas não, talvez até por falta de tempo da nossa parte, porque o Concelho tem 9 freguesias, eu continuo ainda a equacionar o Concelho com 12 freguesias e, portanto, muitas das vezes, portanto, nós estávamos numa freguesia, depois era necessário ir a outra, portanto, e aquela freguesia ficava para, sei lá, mais 4 ou 5 ou 6 dias e não se pode por isso dizer que tenha demorado mais. Portanto, não tivemos praticamente problemas nenhuns na Constituição. Podemos mesmo dizer que não tivemos problema na Constituição das listas para todas as Assembleias de Freguesia do Concelho. Portanto, conseguiram contornar aquela ideia de que a sociedade civil está desligada da política? Repare, há de facto um conjunto de pessoas, e eu cuido que isto é transversal a quase toda a sociedade portuguesa, que começam a ficar cada vez mais desiludidas com a política, porque me parece que a classe política que teria como função primordial a resolução dos problemas dos cidadãos, neste momento está acantonada, quer dizer, não foge às suas responsabilidades. Portanto, há um descrédito muito grande da classe política, isso é inegável, é óbvio, porque as justas expectativas do cidadão comum, têm vindo a sair goradas gradualmente, portanto, e eu até diria com uma velocidade estonteante. Portanto, cada vez mais há um divórcio entre o cidadão e a política, mas repare aqui, quando nós falamos de eleições autárquicas, estamos a falar do exercício de um poder de proximidade, portanto, em que de facto as pessoas se interessam mais por saber com quem é que vão lidar mais de perto. Em relação ao Poder Central, à Assembleia da República, esse descrédito é generalizado, obviamente que por razões que já apontei e muitas outras mais, mas de facto os políticos caíram em descrédito porque efetivamente não se cumpre a palavra dada. Basta ver, portanto, temos o exemplo bastante recente das afirmações proferidas na campanha eleitoral pelo atual governo, pelo atual primeiro-ministro, e que está a fazer exatamente o contrário daquilo que prometeu. Quer dizer, como é que é possível que nós possamos credibilizar quem assim procede? Poderá dizer-me, é fruto da conjuntura e tal, mas isso
é já frase batida, ou é um conceito que já não encaixa. Portanto, isso também já era sabido que nós, de facto, iríamos ter de passar algumas dificuldades, mas não é motivo para se fazer exatamente o contrário daquilo que se prometeu. Assim, de facto, a política entra em descrédito, os políticos entram em descrédito. Doutor, relativamente à lista da Câmara, já é possível avançar mais algum nome? Já sabemos, conhecemos o cabeça de lista, conhecemos o número 2. Conheço o número 2, a número 3, a doutora Ana Margarido, portanto, que é a nossa candidata e é natural, não, é residente na freguesia de São Miguel do Mato, reside há uns anos na freguesia de São Miguel do Mato, enfim, é uma pessoa da área financeira, portanto, que nos interessa imenso, portanto, é uma mais-valia no Executivo Municipal, precisamente porque a Câmara Municipal, o equilíbrio das finanças da Câmara é uma das nossas prioridades, como não poderia deixar de ser. Doutor, das visitas que fez às freguesias, que queixas é que foi ouvindo, que problemas é que foram mais citados? Por incrível que pareça, tem a ver com preocupações ambientais, essencialmente a questão da poluição dos lençóis freáticos, fruto das inúmeras fossas, praticamente uma fossa por cada habitação, o problema de saneamento básico, portanto, que se coloca, os problemas de natureza social. Portanto, esses têm vindo a notar-se de uma forma crescente, por razões que não sabemos, são razões essencialmente conjunturais, portanto, que advêm de uma política nacional, em nosso entender e no meu próprio entender, portanto, uma política errada, e essas preocupações são preponderantes, são dominantes mesmo. E depois é raro encontrar-se uma família que não tenha alguém imigrado, portanto é um novo surto de imigração forçada, sobretudo de mão de obra jovem, portanto nós temos o cuidado de formar os nossos jovens. Parece que, segundo a opinião dos vários colunistas que vão escrevendo nos jornais, inclusivamente dos países que nos recebem, portanto, mão de obra qualificada, muitíssimo bem formada, e ao fim de termos feito um investimento desta natureza na formação desses jovens, dizemos-lhe que é melhor emigrarem, portanto, e de facto estão outros países sem gastar onde estão a aproveitar essa mão de obra. Obviamente que isto cria mal-estar nas famílias que vêm partir os seus jovens, não sabem até se eles vão ficar por esses países. Isto cria uma certa nostalgia, uma certa aversão até por este estado de coisas e de facto são as preocupações grandes que nós vemos. Por outro lado, problemas também com a terceira idade, portanto, que nós vemos uma população envelhecida pelas nossas aldeias. É claro que isto não é uma questão que nenhum Presidente da Câmara possa resolver de um para outro momento, mas é uma questão que de facto tem de ser muito bem pensada e ver de facto como é que nós vamos fixar as populações nestas zonas rurais, porque é uma preocupação desde a fundação da nacionalidade, dos nossos reis, da Primeira República, do Estado Novo. E agora, francamente, quer dizer, várias vezes tenho dito isto, assiste-se a uma litoralização do país que é extremamente preocupante. São os grandes centros, portanto, é aquela faixa toda do litoral que também, como costumo dizer, vai desde Caminho à Vila Real de Santo António, portanto, que tem, de facto, ainda uma densidade populacional elevada. De resto, é o que se sabe. Portanto, é um interior país que está cada vez mais deserto, terras abandonadas, uma descrença das pessoas em relação ao futuro, população envelhecida, os nossos jovens sem horizontes. É este o cenário com que nós nos cruzamos no dia-a-dia, portanto. E serão então preocupações centrais também do seu programa? Obviamente que, repare, se tivéssemos de equacionar aqui a resolução de um problema de natureza social, sei lá, entre poder salvar, deixe-me utilizar aqui este termo entre comas, uma família, portanto, que está em desespero, ou porque não tem habitação, ou por qualquer outro motivo de natureza social, entre isso e asfaltar um caminho, digo-lhe com toda a franqueza, optaria por salvar essa família e não por asfaltar o caminho. Ficaria para mais tarde, mas primeiro, como nós dizemos no nosso slogan, aliás, é o slogan nacional do Partido Socialista, primeiro estão as pessoas. Uma das matrizes deste projeto, desta candidatura, que nós queremos que seja uma realidade a partir do dia 29 de setembro, é precisamente um trabalho direto com as populações, escolhendo como interlocutores privilegiados os presidentes de junta, as juntas de freguesia na sua pluralidade. Portanto, essa é efetivamente uma das nossas grandes preocupações. E nenhum programa, em definitivo, será elaborado sem que sejam ouvidas as populações, os seus reais problemas.
É preciso entender que nem tudo se pode fazer no mandato, é preciso entender que, de facto, não estamos a viver um período de vacas gordas, portanto, há que equacionar prioridades, mas primeiro há que conhecer a realidade, e a melhor forma de conhecer a realidade é ir lá, é estar lá, saber interpretá-la, tê-la vivido, tê-la vivenciado. Isso sim, parece-me que é de facto o mais importante. E depois sim, elabora-se um programa e vamos elencar aquelas coisas que se podem fazer já de imediato, aquelas coisas que terão de ir sendo adiadas, portanto, para se fazerem logo de seguida ou mais tarde, de acordo com as disponibilidades financeiras. Foi dito aos nossos candidatos, aliás, a todos os candidatos, para que não se fizessem promessas vãs, não se prometessem coisas que não se podiam fazer. Portanto, temos de uma vez por todas, credibilizar, e penso que este é um contributo, e perdoe-me esta, que não é arrogância, mas esta franqueza, é um contributo para credibilizar a imagem dos políticos. Promete-se aquilo que, à partida, se pode fazer. Portanto, promessas vãs não contribuem, de certeza absoluta, para a boa imagem de qualquer político.